Olá a todos e a todas. Eu me chamo Rodrigo Bulso, vocês devem lembrar de mim da primeira aula. Na aula de hoje nós trataremos então das propostas competitivas adequadas às crianças e jovens. Nós abordaremos algumas propostas e modelos ali competitivos, né, que buscam tornar a competição mais adequada às crianças e jovens, e no final nós faremos um resumo ali de alguns consensos, né, e algumas possibilidades de aplicação desses conceitos na prática, que vocês poderão aproveitar tanto ao se pensar algumas competições, tanto para pensar as aulas que vocês darão. Isso pode contribuir bastante, acredito, e espero um feedback de vocês depois, para as aulas de vocês, né, para um planejamento ali dos treinos com as crianças. Então, acredito que vai ser bem importante também nós conhecermos essa parte teórica por trás desses modelos. A competição infanto-juvenil, como nós vimos na aula anterior, né, que eu ministrei junto a vocês, ela possui um papel pedagógico fundamental, né, e para tanto, né, para desenvolver intencionalmente esses conteúdos pedagógicos, é preciso que os objetivos da competição eles estejam adequados aos objetivos do treino ali do esporte para crianças e jovens. Então, que eles sejam adequados, né, à prática e os objetivos, às capacidades físicas, psicológicas das crianças e jovens, e dessa forma, então, a competição ela pode ser um balizador, né, de todo o processo de treino. No que se refere a propostas e modelos competitivos para crianças e jovens, existem alguns consensos na literatura, né, como nós vimos no slide anterior. No entanto, ainda não se sabe quais são as modificações ou combinações de modificações mais efetivas e adequadas para as crianças, de acordo com as diferentes modalidades. Então, é uma área que necessita ainda de muitos estudos para se ter, né, um caminho ali, algum tipo de resposta mais adequada inicialmente. Esses modelos e essas propostas que nós veremos, elas vão desde a categorização, né, dos sistemas esportivos infanto-juvenis, passam por algumas modificações estruturais e funcionais, e também, eles podem ser implementados em diferentes modalidades. Eu não trouxe um modelo específico do tênis hoje, por exemplo. Eu trouxe modelos que eles podem ser adaptados a modalidades coletivas, a esportes individuais. Então, isso pode contribuir também para cada um de vocês, durante essa aula, pensar na modalidade que vocês estão mais familiarizados ou que vocês trabalham. A primeira proposta que eu trago aqui para vocês é de Wiersma, em que ele traz uma categorização dos programas esportivos. Tá? Para o autor, para que a criança ela possa ingressar em um programa adequado às suas expectativas, é necessário que os pais e os treinadores eles tenham à disposição as informações referentes à estruturação desse programa, as metas e os objetivos. Então, sem essas informações, não se tem como ter a certeza de que a criança ali está sendo, né, colocada em um programa adequado para ela. E diante da dificuldade da diferenciação ou da falta de diferenciação entre os programas esportivos atuais, Wiersma ele propõe então a criação de um sistema de classificação que apresente de forma clara cada um desses aspectos. Como é estruturado, quais são as metas, quais são os objetivos, né, desses sistemas, e ele propõe então uma divisão em 4 níveis, que nós veremos a seguir. Em um primeiro nível, tá, através da modificação nas regras e de atividades não competitivas, e daí, nesse caso, atividades cooperativas, o enfoque, então, deve ser dado, segundo Wiersma, nesse modelo proposto por ele, no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, correr, saltar, pular, rebater, girar, e também deve ser focado no gosto pelo esporte. Então, nesse primeiro nível ali, desenvolve as habilidades e faz com que a criança goste, né, de estar praticando aquela modalidade ou aquelas modalidades.
E em um segundo nível, né, através de uma distribuição uniforme das equipes, ele coloca ali distribuir os talentos nos diferentes times, então tentar trazer um equilíbrio técnico, né, para esses programas e para as competições, e da participação de todos, tá? Principalmente no envolvimento ali em competições locais, ainda não competições muito grandes. O segundo nível visa desenvolver as habilidades motoras fundamentais e também as especializadas da modalidade em questão, tá? Então, da modalidade que ele esteja praticando. E, além disso, o desenvolvimento das interações sociais. Num terceiro nível, né, já há um aumento progressivo das demandas físicas e psicológicas ali dos treinamentos, e o enfoque, então, ele estaria no desenvolvimento das habilidades avançadas da modalidade e no aumento né, progressivo também da participação competitiva. Então, já indo para competições um pouquinho mais distantes, um pouquinho maiores. E o quarto nível, lembrando, pessoal, não necessariamente uma criança, um jovem, ele precisaria passar por esses 4 níveis. Tá? O quarto nível, com um aumento, então, crescente da intensidade dos treinamentos e a especialização em apenas uma modalidade, caracterizado também por um tempo de dedicação elevado ao esporte e uma participação competitiva constante, né, praticamente no ano todo. O quarto nível visaria, então, formar a longo prazo atletas de alto rendimento. Então, tendo essas diferenciações, né, de cada um dos níveis desses sistemas esportivos, seria mais fácil para os pais e para os treinadores colocar, né, os seus filhos ali, os seus alunos, em um nível adequado às aspirações e às possibilidades de cada um deles. E podendo, claro, evoluir ao longo do tempo e avançando nesses níveis. A proposta, então, de Marques, ela traz a competição como um modelo de educação e formação das crianças e jovens. Bom, devido ao seu grande potencial pedagógico, para Marques, a competição ela pode ser um elemento estruturante de toda a formação desportiva da criança, que molda os conteúdos do treino, inclusive. Então, esse seria o aspecto principal da formação da criança ali e do jovem. A proposta de Marques ela é alicerçada em 3 pilares. O primeiro pilar, a adequação da competição às necessidades da criança. O segundo, a oportunização de vitórias e derrotas a todos. E o terceiro, o número e a frequência competitiva. A adequação da competição às necessidades da criança, ela então se dá através de modificações estruturais, no espaço de jogo, no tempo de jogo, nos materiais utilizados, tornando assim o esporte mais adequado, né, às crianças e visando então aumentar a participação competitiva. Se torna o esporte mais adequado, consequentemente mais atrativo às crianças, elas querem participar, então aumenta-se a participação nas competições. A oportunização de vitórias e derrotas, ela se dá na medida em que é uma necessidade de se criar situações em que até os menos experientes ou menos habilidosos eles possam vencer. Porque, segundo Marques, o potencial pedagógico da competição ele se dá principalmente através das experiências que tangem as vitórias e as derrotas e a forma de lidar com elas. Não é simplesmente ganhar e perder, e ele vai desenvolver ali todos os aspectos relacionados aos valores e aos comportamentos. Não, tem muito a ver com a forma de lidar com elas, e aí estaria o papel do treinador para tanto auxiliar o seu aluno ali, o seu atleta, na hora em que ele vence, né, ensinar ele a ganhar de forma respeitosa, cumprindo sempre as regras, e também a perder, né? Porque daí, nesse sentido, o treinador ele teria que fazer com que a criança, então, se motivasse mais para melhorar, que ela entendesse que esse é um processo que não necessariamente dá frutos a curto prazo e que o objetivo não é esse também. É claro que todos querem ganhar, mas tem que se trabalhar também com as derrotas. Nesse caso aqui, no segundo aspecto, a oportunização de vitórias e derrotas a todos, se dá também
para aqueles que são mais habilidosos, que estão acostumados apenas a ganhar e que no futuro, em uma categoria maior, por exemplo, eles podem começar a perder e eles não sabem lidar com isso. Então, seria importante ganhar e perder para todos. O número e a frequência competitiva, segundo Marx, ele defende que ele deve ser um número elevado na infância, porque as chances de desenvolvimento e sucesso das crianças são potencializadas ao se promover um número maior de opções competitivas. Então, podem ser tanto um número maior de competições ao longo do ano, um número maior de participações nas competições e um número maior de possibilidades de competições dentro ali de um mesmo evento. Nós veremos mais além. A proposta trazida por Lima constitui, na verdade, enxerga a competição como um instrumento pedagógico, que seria, na verdade, o principal instrumento pedagógico ali do esporte, uma vez que o seu papel social e educativo para o autor, ele se daria através da oportunidade que a criança tem de se autoavaliar, testando suas competências e habilidades e identificando a sua evolução, tanto em relação a competições anteriores, como em relação ao treinamento e aquilo que ela consegue desenvolver ali naqueles eventos. A proposta de Lima, como a de Marx, ela é estruturada em 3 pilares, só que são pilares um pouco diferentes. O primeiro pilar seria a implementação de uma pedagogia adequada. O segundo pilar, a adequação dos objetivos da competição. E o terceiro pilar, a formação da personalidade por meio da competição. A implementação de uma pedagogia adequada, ela teria como propósito promover o desenvolvimento das habilidades físicas e sociais das crianças através da modificação do modelo adulto, então também a adequação do esporte, em outras palavras, e o estímulo à participação de todos. Então, da mesma forma que Marx torna-se o esporte mais fácil, mais atrativo, se estimula a participação de todos, independentemente dos níveis de habilidade e de desenvolvimento da criança. A adequação dos objetivos, ela se dá uma vez que é uma necessidade de se respeitar a dimensão pedagógica do esporte dos mais jovens, então não adianta apenas adequar ou tratar a pedagogia do esporte dentro do treino, mas ele também tem que ser contemplada dentro da competição. E a formação da personalidade, ela seria alcançada a partir das experiências socioafetivas inerentes à prática esportiva. Burton, Gilhan e Hammermeister, eles também trazem uma proposta que se denomina, traduzida para o português, engenharia competitiva, que é uma abordagem alicerçada na modificação estrutural do ambiente competitivo. Através da adequação da competição, ela visa proporcionar melhores experiências competitivas aos jogadores. Bom, a proposta dos autores, ela se baseia em 4 estratégias de implementação, que nós veremos a seguir, com o intuito de atingir outras 4 metas de engajamento. Mas o que seria isso, especificamente? Então, através dessas 4 estratégias de implementação, modificação da estrutura da competição, modificação das regras da competição, modificação do ambiente e modificação dos equipamentos, se visa, então, aumentar a ação e a pontuação nos jogos, manter as pontuações próximas, deixar as partidas equilibradas, aumentar o envolvimento pessoal de cada um dos participantes, e aí independentemente se for um esporte coletivo ou individual, e manter as boas relações sociais. Bom, através dessas estratégias, então, e buscando atingir essas metas de engajamento, a tendência é que se aumente a motivação intrínseca da criança, que é a sua vontade própria ali em estar praticando aquela modalidade e competindo, fortalecer o apoio à autonomia e melhorar as habilidades, tanto motoras, quanto os relacionamentos interpessoais ali dos competidores. Na engenharia competitiva, prioriza-se o envolvimento dos jovens, tá? Uma vez que os resultados competitivos eles são considerados uma consequência natural do processo. Então, como nós vimos ali anteriormente nas outras propostas e modelos, nenhum, por enquanto, enfatizou os resultados competitivos a curto prazo.
Nós também vamos tratar aqui da proposta trazida por Kochanek e colaboradores, que aborda o desenvolvimento, né, o desenvolvimento integral através da competição. Segundo os autores, para que as experiências competitivas elas contribuam para o desenvolvimento integral de seus participantes, é preciso, antes de tudo, compreender as necessidades individuais de desenvolvimento das crianças e jovens. Então, o que a gente precisa desenvolver? Quais são as necessidades dessas crianças, desses jovens? Então, a partir dessa ideia, né, os autores eles se baseiam em 6 recomendações para que as experiências competitivas sejam positivas e possam desenvolver ali os seus participantes. São essas. A primeira, estabelecer objetivos e metas pessoais relacionadas ao esforço, ao aprendizado, para que os jovens possam alcançar o sucesso ou ter uma sensação de realização pessoal, mesmo em situações de derrotas. Então, para além de tentar ganhar o jogo, estabelecer com cada um dos jogadores ali, né, das jogadoras, competidores, metas pessoais que eles possam cumprir, né, alguns objetivos individuais para cada um deles, não se deve dar o mesmo objetivo para todos. Promover um ambiente que preconize a melhoria em relação à comparação com os outros. Isso é muito interessante. Ó. Os autores colocam que a ênfase na comparação com os outros pode diminuir a motivação relacionada aos ganhos e melhorias pessoais. Então, eu me comparar com os outros, eu posso estar deixando de perceber algumas melhoras que eu tive no meu jogo ou em algum aspecto relacionado à minha participação competitiva, principalmente em contextos em que há poucos vencedores. Aí eu posso trazer o exemplo da competição de tênis, por exemplo, em que se tem 30, 40, 50, 60, até mais competidores, e só um vai ser o campeão. E será que só esse vai aproveitar a competição e vai ter evoluído porque ele ganhou e os outros 39, 49, 59 não melhoraram em nada por causa disso? Só porque eles perderam possivelmente um jogo? Então, essa parte é interessante. Número 3, promover suporte à autonomia e interações interpessoais. Eles trazem a proposta de que os participantes eles devem ter a possibilidade de contribuir com algumas tomadas de decisão ou a possibilidade de tomar algumas decisões ali relacionadas à competição, desenvolvendo seu senso de responsabilidade e a sua capacidade de resolver problemas. Número 4, facilitar as interações cooperativas e inclusivas, que seria, resumidamente, realizar a integração ou incorporação de atividades cooperativas dentro da competição, com o intuito de contemplar as necessidades psicológicas básicas dos jovens. Então, nesse caso, as atividades cooperativas elas seriam importantes, né, em esportes coletivos elas já existem, né, por si só, mas em esportes individuais, por exemplo, para existir uma divisão ali das responsabilidades pela vitória, pela derrota, para cada um ter um papel ali diferente, para que se possa cooperar em busca de atingir um objetivo em comum. Número 5, promover atividades que priorizem o gosto pelo esporte e também o desenvolvimento de uma gama variada de habilidades, de acordo com os diferentes níveis e objetivos. Então, no caso, para um nível iniciante, as atividades que priorizam o gosto pelo esporte são diferentes, provavelmente, do que para um nível já mais avançado. O desenvolvimento dessa gama variada de habilidades vai diferir também de acordo com o desenvolvimento e os níveis ali das crianças e jovens. E, por último, compreender a prontidão competitiva como um processo individual. Então, eles dizem que não se deve forçar uma criança, né, a competir se ela não quer. A criança ela só deve começar a competir quando demonstrar a prontidão emocional e cognitiva necessária para se beneficiar através da competição, para conseguir se desenvolver por meio dessas experiências. Se ela não entende o que está ocorrendo ali por ser muito nova ou por ainda não estar pronta emocionalmente ou cognitivamente, né, para compreender aquela situação, não faz sentido ela competir, segundo os autores. Bom,
A partir, então, de todas essas propostas e modelos apresentados, eu trago para vocês algumas possibilidades práticas de aplicação. O que nós podemos aproveitar, tanto ao se pensar o desenvolvimento de uma competição, quanto ao planejamento de uma aula, de um treino que vocês vão dar aí na modalidade específica de vocês, ou para pensar a prática pedagógica dos professores também que dão aula para vocês. Essa é uma parte que vocês podem refletir bastante e depois, se quiserem colaborar ali, fazendo algum comentário sobre a aula, vai ser bem interessante. As possibilidades práticas, então, de adequações estruturais. Podem ser modificações, geralmente diminuição das dimensões de quadra, dependendo da modalidade, das goleiras, né, dependendo do esporte, da altura de rede ou da tabela, se for no basquete. Então, adequações estruturais geralmente têm a ver com diminuição. Pode ser também com diminuição de número de jogadores, que é bastante utilizado em algumas modalidades, como o futebol, por exemplo, em que se há 11 contra 11 no espaço muito grande, na iniciação já se tem utilizado jogos 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, progressivamente chegando no 11 contra 11. Não sei dizer se no Brasil é exatamente assim, mas no Canadá e na Alemanha já há competições voltadas nesse sentido. A utilizar as adequações estruturais também se referem a equipamentos reduzidos, então, no caso do tênis, raquetes menores, mais leves, pode ser uma bola de menor pressão, até no basquete pode ser o peso da bola, o tamanho da bola, e aí vocês podem trazer os exemplos das modalidades de vocês. E isso contribuiria tanto para um desenvolvimento das habilidades motoras e um desenvolvimento estratégico-tático melhor para as crianças, uma vez que elas conseguem ter ali maior domínio sobre aqueles materiais e também conseguem cobrir melhor os espaços de quadra, por exemplo, e tornando o esporte mais fácil, então, tende-se a aumentar, né, a melhorar a participação dessas crianças, uma vez que é mais motivante, né, jogar em um ambiente que seja adequado. Adequações funcionais podem se referir a modificações nas regras do jogo, que visem facilitar a prática e também o desenvolvimento de alguns conteúdos específicos. Aqui seria interessante, não apenas, na minha opinião agora, e trago, né, com base nos estudos ali e nas propostas dos autores, não apenas modificar as regras do jogo, como também se pode introduzir jogos não formais. Então eu não preciso no tênis jogar sempre daquela mesma forma ou só ter na competição o jogo formal de tênis. Eu posso ter alguns jogos não formais que tenham objetivos específicos relacionados ao tênis. Então, por exemplo, eu quero desenvolver os voleios. Para desenvolver os voleios, eu já posso começar um jogo em que o jogador começa próximo à rede, voleio é aquela bola que o jogador intercepta a bolinha no tênis sem deixá-la quicar no chão. Então eu já posso deixar um jogador posicionado mais próximo à rede e um no fundo, ou os dois na rede, e ali eles vão ter mais oportunidades do que no jogo formal de desenvolver as suas habilidades ali específicas do voleio. E com isso também, se não existir apenas o jogo formal na competição, ou também nas aulas, daí pode ser transferido para as aulas também, existem maiores oportunidades de vitória, porque um aluno ele pode ter uma qualidade ali, ele pode ter uma habilidade maior para certos aspectos, por exemplo, no vôlei, como eu disse, e pode não ter tanta habilidade em outro aspecto que o outro aluno vai ser um pouco mais desenvolvido, e cada um vai ter ali as suas características reconhecidas, no caso ali as suas... Me faltou a palavra agora, vai voltar. Mas... me faltou, mas vai voltar. Bom, poderiam ser introduzidas na competição também competições de habilidades, se refeririam então à inclusão de competições de habilidades motoras fundamentais, como provas de corrida, salto, arremesso, que seriam interessantes então para o desenvolvimento da criança e do jovem, independente da modalidade em questão, e também de habilidades especializadas da modalidade específica ali. Então, na competição de tênis, pode existir uma prova de corrida, de salto e de arremesso, e também pode existir uma prova de precisão de saque, tá? Para tentar
acertar o saque, ou o forehand, ou o backhand numa área específica, né, para atingir um alvo. Então, isso pode, e isso poderia contribuir muito para que o processo de treino ele seja mais variado também, para que não se treine apenas aquilo que vai dar o resultado na competição formal. Então, no tênis, se eu tiver um bom forehand, eu posso ganhar um torneio com 10 anos. E acontece muito, em muitos casos, que daí, bom, se treina bastante o forehand, porque é o necessário para ganhar aquele torneio. Mas qual o objetivo, né, da competição nessa idade? Qual deveria ser o objetivo do treino nessa idade? Então, para que ele tenha essa base motora, que vai ser importante para qualquer modalidade que ele for praticar depois dali, se isso já existisse nas competições, poderia ser treinado, né, ou ser desenvolvido também no treino e, consequentemente, colaborar para uma formação mais completa ali da criança. Introdução de competições por equipes, mesmo em modalidades individuais, né, e ali em esportes coletivos isso já é contemplado, mas nos esportes individuais seria importante para a divisão de responsabilidades sobre vitórias e derrotas, cooperação para atingir um objetivo comum. Isso favoreceria discussão ali de estratégias adequadas para tentar vencer um jogo. Isso favoreceria, então, o desenvolvimento das relações interpessoais, que são bastante importantes nessas idades também. Atividades cooperativas e competitivas, né, dentro da própria competição. Seria, então, a integração de atividades cooperativas e competitivas, ou a introdução, ou a implementação de atividades cooperativas dentro da competição, como vocês preferirem. Por exemplo, do tênis, os jogadores eles estão sempre disputando um contra o outro. Mas, no caso do tênis, eles poderiam, por exemplo, fazer uma competição em que um colega, né, coopera com o outro, então dentro de uma dupla, se formam várias duplas e se vê qual a dupla que troca o maior número de bolas. No tênis não existe outra forma de cooperação, apenas os jogos de duplas, mas não se tem ali com o parceiro, por exemplo, não se tem como trocar passes no jogo. Então, seria interessante para, de repente, treinar ali a regularidade dos jogadores. Poderia, no futebol, no handebol, no basquete, poderia ser maior número de passes sem errar em um determinado posicionamento, em um determinado espaço de tempo. Então, isso poderia colaborar também, é trazido por autores. O aumento do número de disputas, e aí se referiria tanto a modificação nos formatos de competição, introdução de formatos de competição não eliminatórios, né, não eliminatórios simples, que pelo menos no tênis ainda se faz bastante presente, dependendo da categoria, e também a criação de disputas paralelas durante o evento, que é o que nós falamos ali, de competições de habilidades, de jogos não formais. Por que isso é importante? Que isso oportuniza tanto os formatos de competição não eliminatórias como a criação de disputas paralelas, uma maior frequência de realização de tarefas motoras e tomadas de decisão estratégico-táticas. Né? O competidor está ali mais tempo em quadra, né? Jogando contra diferentes adversários, então ali tem uma interação com diferentes personalidades, né? Maiores chances de experienciar tanto vitórias quanto derrotas, e também o aumento do número de disputas, ele prioriza um modelo não excludente. Algo muito comum que acontecia no tênis, e acredito que em outras modalidades também, era o jogador ele viajar, pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, para disputar um torneio, não estava num dia bom, perdia o jogo em 20 minutos e ia embora para casa. Gastava o dinheiro da inscrição, né, e saía frustrado de lá. Então, pelo menos com formatos de competição não eliminatórios, já seria um começo ali para garantir um mínimo de 2, 3 jogos, né, em outras modalidades também. E, por fim, as premiações variadas nas competições, e aí seria para além da premiação pelos resultados, e sim, se estimula que tenha a premiação pelos resultados, senão não faria sentido. Os jogadores eles estariam ali sem motivação para ganhar, então não faria sentido ali o esporte. Estipular premiações que levam em consideração diferentes aspectos.
Por exemplo, premiação com base nas capacidades e habilidades motoras fundamentais especializadas, como nós já falamos ali sobre jogos de habilidades. Premiações com base na performance estratégico-tática, então o jogador mais regular, o jogador mais completo, que tem maior repertório ali de jogadas. Premiações com base nos valores e comportamentos, então o jogador mais esforçado, o jogador fair play, que ele ajudou o árbitro em alguma decisão que foi contrária à equipe dele, mas ele percebeu e falou para o árbitro. E essas premiações variadas, elas poderiam contribuir, então, para que mais participantes possam ter valorizadas, era essa palavra que eu queria falar anteriormente, valorizadas suas diferentes virtudes. Era isso que eu queria ter dito antes, e me esqueci, em alguns slides atrás. E, por fim, que eu trago aqui para vocês também seria interessante, e que está presente ali nas propostas de alguns dos autores, a contribuição em processos decisórios da competição. E isso pode ser facilmente transferido, então, para as aulas também. Que isso seria uma forma de atribuir responsabilidade aos participantes, que é importante, para eles já irem desenvolvendo alguns aspectos ali inerentes à prática esportiva que vão servir para o resto da vida deles. Isso seria permitir que os jogadores eles possam tomar decisões ou tomem decisões relacionadas ao andamento da competição, discutam regras específicas, né, exerçam o papel de árbitro, e aí pode ser tanto no jogo de outros colegas, quanto no seu próprio jogo, de não ter ali um árbitro presente, tá, e ser de acordo com o que aqueles competidores ali estão realizando ali sua prática, na verdade, estão fazendo o uso ali das regras por si só. E também os jogadores eles podem construir o código de conduta para os jogadores, técnicos e torcedores. Então, geralmente pode-se ter um congresso técnico antes, em que eles possam tomar essas decisões ali, contribuir, dar ali algumas sugestões relacionadas a alguns jogos. E nesse caso de não haver apenas um jogo formal, eles poderiam também propor por eles algum tipo de jogo diferente, tá? Um jogo não formal ou alguma competição de habilidade específica ali. Então, essas seriam algumas possibilidades. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para que vocês possam refletir sobre a prática de vocês ou sobre a prática na época que vocês eram atletas, como é que eram as competições, como é que eram os treinos, e que isso possa contribuir para o nosso crescimento e tanto nas aulas quanto nas competições, de modo geral, assim, uma forma de como enxergar o esporte para crianças e jovens. Eu fico à disposição de vocês, então, para quaisquer dúvidas, sugestões, comentários sobre a aula. Aqui estão as referências utilizadas. E muito obrigado.